Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, nós estamos dando início a mais um programa Desvendando a Bíblia. Esse programa ele tem como finalidade abrirmos a palavra de Deus e olharmos alguns versos que é de difícil compreensão. E eu tenho certeza que Papai do Céu, ele trouxe você a assistir esse vídeo, a se conectar aqui conosco, para que a palavra do Senhor possa abrir os teus olhos e abrir a amplitude daquilo que realmente Deus quer falar para nós. Eu queria te fazer um pedido especial, que você possa compartilhar este link e possa deixar o seu like, para que o canal possa ser fortalecido e que mais pessoas possam conhecer o nosso canal e possam ser revolucionadas pelo poder de Deus. Nessa noite nós estamos aqui com o nosso querido amigo e ancião do nosso distrito, da igreja do DNR, o nosso irmão Daniel, ele que de bom modo, de graciosa bondade, está aqui, aceitou o nosso convite para estar conosco e estará abrindo a palavra de Deus para então explicar sobre o tema que será abordado nessa noite. Meu amigo, ancião do nosso distrito, como é que você está? Se apresente ao público, por favor. Eu confesso que estou muito feliz de estar aqui novamente. É a minha terceira participação no canal, terceiro episódio. No primeiro eu estive ali contigo e nós falamos um pouco sobre 1 Timóteo capítulo 4. Eu espero que você que assistiu tenha gostado. Também nós tivemos com a participação com o irmão Lindomar, onde ali eu tive ajudando a Lindomar a discorrer o tema da seita. Se a igreja adventista é ou não aceita. E foi muito bom também. Eu também espero que você tenha gostado. E hoje estamos aqui de volta, pela graça de Deus, porque como está lá em Filipenses, Paulo diz o seguinte: que tanto o querer quanto o efetuar, quem realiza é Deus quem realiza. Então nós estamos aqui pela graça de Deus e estou muito feliz. Peço a você que você agradecer em primeiro lugar aqueles que já se inscreveram no nosso canal, irmão Messias, que já compartilharam. Eu tenho amigos que se inscreveram no canal, amigos do trabalho, eu tenho amigos da igreja, eu tenho familiares que se inscreveram no canal. Então esse canal é muito importante. O único intuito é tentar interpretar os versos, as passagens, os trechos da Bíblia que aparentemente são de difícil resolução. O nosso objetivo é esse. Então, obrigado estamos no comecinho do nosso projeto, do nosso canal, é o terceiro episódio agora, mas muito felizes porque você já se inscreveu, porque você já compartilhou e deixou seu gostei. Continue compartilhando. Você que chegou hoje aí pela primeira vez, por favor, se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Estou muito feliz, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, meu amigo, você aceitou de grande bondade e eu tenho absoluta certeza que Papai do Céu vai te usar para então, através de você, nos explicar o tema desta noite. Meu amigo Daniel, o tema dessa noite está em Atos capítulo 10, precisamente ali do verso 13 ao verso 16, onde fala da visão de Pedro. E algumas pessoas e os nossos amigos, alguns estudos, quando eu estou dando alguns estudos, algumas pessoas elas acreditam que a visão de Pedro está dando liberdade para comer alimentos imundos. Meu amigo Daniel, de fato, a visão de Pedro está dando liberdade para o ser humano comer alimentos imundos? O que a Bíblia diz? O capítulo 10 do livro de Atos é um capítulo muito interessante. Começa ali falando de Cornélio, certo? Depois traz o trecho da visão que Pedro tem do lençol. E após isso, a visita que Pedro faz a Cornélio. Então, alguns amigos e alguns amigos nossos amigos de outras religiões, nossos irmãos queridos e algumas pessoas que estudam a Bíblia têm dúvida nesse texto e acreditam que realmente essa visão, quando Deus dá essa visão para Pedro, Deus está querendo dizer ali que
foi autorizado a usar certos tipos de animais imundos como alimento, tá certo? E ali no primeiro momento, Pedro tem a visão e aparece ali como um objeto, como se fosse um lençol, com toda a sorte de animais imundos, e uma voz diz: mata e come. Pedro responde assim: Senhor, eu nunca, jamais comi nada imundo. E aí então depois a segunda vez, melhor dizendo, diz: não consideres imundo o que Deus purificou. A impressão que nós temos é essa, e é esse o entendimento que chega a alguns amigos nossos. Mas é isso mesmo que o texto diz? Quais são as palavras, qual é o jogo de palavras que a Bíblia usa para falar desse assunto? Será que foi assim mesmo? Vamos ver na Bíblia? Vamos ver aqui, Atos capítulo 10, versículo, vamos ler do 9 em diante, tá bom? Atos capítulo 10, você em casa aí pode pegar a sua Bíblia, e é muito importante que você tenha uma Bíblia do lado. Toda vez que você for acompanhar um vídeo do nosso canal, tenha a sua Bíblia ao lado, porque você certamente vai usar ela, vai precisar. Versículo 9 fala assim: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Quem são esses aqui que estavam de caminho e perto da cidade? Esses são os enviados, os mensageiros de Cornélio. Cornélio enviou ali mensageiros para visitar Pedro, tá certo? Versículo 10 diz que Pedro tinha fome. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Versículo 12: contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Versículo 14: mas Pedro replicou, e o que é muito importante, eu peço que você fique bem atento aqui nesse particular. Versículo 14: mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Olha o jogo de palavras que Pedro usa: comum e imunda. Não somente a palavra imunda, comum e imunda. Isso é muito importante. A voz disse segunda vez, versículo 15: segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Olha a palavra comum aparecendo novamente. A palavra comum aparece novamente. Então esse jogo de palavras é muito importante. E agora, eu preciso fazer isso aqui no canal. Eu trouxe aqui as duas palavras, os dois termos no original que foi escrito o livro de Atos. Meu amigo, então você está trazendo a palavra no original, quando foi escrito. Aqui está a tradução e você está trazendo no original grego. Exatamente, para nós. do original grego. Muito bem, muito bem. O livro de Atos foi escrito no grego koiné. O grego koiné era um grego comum, certo? Daquela época. Aqui tem a palavra comum e imunda, tá bom? Qual é o termo original do grego para comum? Koinos. Koinos. E quem entende disso ou estuda vai concordar comigo. O termo para comum é koinos, certo? E qual seria o significado, a tradução da palavra koinos? Algo limpo, que por algum motivo tornou-se comum, certo? Entendi. Para imundo, para a palavra imunda aqui é akatartos. Esse é o termo, akatartos, que ali é o imundo mesmo, de Levítico 11. Então essas duas palavras são muito importantes.
para que a gente entenda, tá certo? E eles também, Deus, ele queria, amigo Messias e também amigo que nos assiste, Deus queria quebrar um preconceito. Vamos entender aqui no final que Deus não está falando aqui de alimentação. Não é isso que não é o assunto abordado nesse trecho da Bíblia. O assunto aqui abordado, Deus estava querendo quebrar um preconceito que existia em Pedro e que era comum ali também nos judeus. Qual era esse conceito? Era o que chamava-se de contaminação por associação. Aí você pergunta, o que é isso? Contaminação por associação. É simples o conceito. O que os judeus acreditavam? Que algo limpo, em contato com algo imundo, se tornava também imundo. Entende? Algo limpo, ou animal, ou objeto, ou o que fosse. Algo limpo. Não poderia ter o contato, não poderia entrar em contato, ou mesmo se aproximar de algo imundo. Por quê? Porque tornaria-se também contaminado. Esse conceito podemos conferir, eu quero que você abra na sua Bíblia aí, em João. Volta um pouquinho em João, capítulo 18, versículo 28. E você vai entender, meu querido, que Deus não está falando aqui do animal imundo. Não é isso. 18, 28 fala assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, o lugar onde seria julgado, certo? O lugar onde estava Pilatos, onde Pilatos residia. Era cedo de manhã. Os judeus, eles não entraram no pretório, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Logo mais eles iam sacrificar o cordeiro pascual. Eles não podiam estar contaminados. Se eles entrassem no pretório, eles se contaminariam. Agora, esse é um conceito bíblico ou uma tradição judaica? Era uma tradição judaica, era um preconceito, aliás, essa é a palavra correta, é judaico. E Deus queria quebrar isso de Pedro, porque Pedro também tinha esse preconceito com ele. Quer prova que não é um conceito bíblico, não é bíblico? Quando Cristo, ele entrou de maneira triunfal em Jerusalém, em que animal ele usou para entrar montado? Entrou no jumentinho, né? O jumentinho é um animal imundo ou limpo? Imundo. Mas Cristo usou um animal imundo para entrar ali triunfalmente em Jerusalém. Você entende o que eu estou falando? Entendi. Então, Cristo, a Bíblia não traz esse conceito. Algo que é limpo, que é puro, em contato com algo imundo, impuro, se torna também impuro. Não é bíblico, é uma tradição. Tanto que, falando agora das pessoas, se você for lá em Mateus, capítulo 1, você vai encontrar lá a genealogia de Jesus Cristo. Lá tem 3 mulheres de outras raças. Você vai encontrar Tamar. Tamar é cananeia, aquela que se juntou com Judá e teve os gêmeos, que daí faz parte da linhagem de Jesus. Você vai encontrar uma outra mulher, Ruth. Ruth, sabemos que era moabita. E ela foi também ali uma antecessora de Davi. E também nós temos Raabe. Raabe era de Jericó. Então, a Bíblia, Deus não traz esse mandamento, esse conceito. Tá certo? Não. Pelo contrário, o imundo em contato com o limpo torna-se limpo. Para Deus é assim. O imundo, olha o leproso. Cristo, é incrível como Deus é tão belo, né? Como Deus é tão poderoso, tão bonito, tão cortês. Cristo tocou no leproso. O leproso falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele falou: eu quero. Tocou, fique limpo. Ele ficou limpo.
Então, queridos, esse preconceito que os judeus tinham e que Pedro tinha, era algo que Deus queria quebrar. Que preconceito? Contaminação para associação. Os judeus não entraram lá, embora estavam ali ferozes para condenar Jesus, eles não entraram, por causa da tradição que eles tinham. E vamos entender agora direitinho o que está falando Atos, tá bom? Amigo, uma outra pergunta. Versículo 12 fala o seguinte: contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ou seja, tinha toda sorte de animais, tanto limpos quanto imundos. As duas classes. Tinha animais imundos e tinha animais puros também. Pô, Pedro daria conta de comer todos esses animais? Pedro daria conta de comer tudo sozinho? Já pensou, não? Claro que não. Não. Por que ele não escolheu ali uma de uma espécie, uma ou duas espécies ali, ou três, e por que ele não matou e não comeu as espécies puras, limpas? Que havia toda sorte ali, havia tanto limpo quanto imundo ali. Quanto imundo, ele poderia escolher as limpas ali, né? Uma ou duas espécies, aquilo Isso. que ia satisfazer a fome dele, matar e comer. Mas ele responde: nunca jamais comi coisa comum e imunda. O que é o comum? O comum era aquilo que era limpo, que era puro e se tornou imundo quando foi associado, quando se aproximou de algo imundo. Entendi. Tá certo? E aqui também nós temos algumas coisas para falar, que está no versículo 28. Olha que coisa incrível. A quem se dirigiu dizendo, vamos ler o 26 em diante. Mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Foi quando se encontraram aqui, Messias, encontrou Cornélio com Pedro. Cornélio se lançou aos pés de Pedro. Pedro disse, não faça isso, levanta-te, eu sou um homem como você. E ele continua falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Olha o versículo 28. A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Olha aqui o conceito de contaminação para associação, como eu estou dizendo, existia isso em Pedro. E Deus estava querendo quebrar isso, por quê? Porque Deus estava querendo Pedro e também posteriormente Paulo para pregar para os gentios. Olha, o verso continua falando assim, mas Deus demonstrou alguma coisa para Pedro, que a nenhum homem considerasse o quê? Comum e imundo. Olha de novo aqui, repetindo as duas palavras. As duas palavras novamente. Comum e imundo. Koinos e akatartos. Koinos, comum. Algo limpo que se tornou comum por algum motivo. Akartatos, algo que é imundo. Tá certo? Isso é importante, queridos, entendermos isso. Se houvesse ali só animais imundos, não faria sentido o escritor bíblico, inspirado por Deus, trazer as duas palavras, koinos e akartatos. Só a segunda palavra era suficiente para que o leitor entendesse que era imundo. Agora, qual foi a resposta de Deus? Versículo 15. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres o quê? Comum. Agora uma pergunta, Deus ele mexeu aí no comum ou no imundo? Rapaz, no comum. No comum. O imundo para Deus continuou imundo. Deus ele mexe agora no comum, que de acordo com a tradição, com o preconceito que os judeus tinham, também se tornaria imundo. Então Deus fala, olha, o que Deus disse para Pedro, o que Deus purificou, não consideres comum. Querido, Deus não está mexendo no imundo, o imundo continua imundo. Pedro nunca comeria o imundo, nunca comeu, não comeria nessa situação e nem comeu depois. Impressionante. Agora o comum é que Pedro tem dificuldade. O que era o comum? Repito novamente. Algo limpo, algo puro, que associado ao imundo
tornou-se também imundo. Só que Deus, esse conceito não é bíblico. Voltando para o verso 28, diz aí que Pedro falando para todos que estavam reunidos lá na casa de Cornélio: Deus me demonstrou, não é assim que fala o texto aí? Deus me demonstrou que eu não devo considerar nenhum homem comum ou imundo. Quando foi aí, nesse capítulo, qual foi a ocasião que Deus conseguiu falar com Pedro? Na visão do lençol. No versículo Foi 20, a oportunidade ali, né? que Deus teve. No versículo 28, o que é que diz? Deus me demonstrou. Demonstrou aonde? Por meio de quê? Da visão. Da visão. Então você vê que depois o próprio Pedro entendeu. Deus não estava falando de animais. Deus estava falando de pessoas, de homens. Pelo contrário, Ele quer que o imundo se torne limpo. Não limpo tornar-se imundo. Tá certo? Por que, queridos, nós chegamos à conclusão? Se você for no Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz: porque eu, Senhor, não mudo. Tiago também, 1,17, diz que em Deus não há sombra de variação e nem mudança. Nenhuma sombra, nenhum pensamento. Nem pensamento, queridos, podemos achar ou pensar ou até mesmo afirmar que Deus muda. Deus não mudou. O imundo continua imundo. Deus estava tentando quebrar o preconceito de Pedro e de todos os seus discípulos que ainda tinham aquele preconceito, aquela resistência em pregar para os gentios. Tá certo? Eu espero ter ajudado aos nossos queridos que estão assistindo e mais uma vez agradeço a todos que ficaram conosco até aqui. Meu amigo, muito obrigado. Que explicação. Abriu os nossos olhos para o que de fato Deus queria apresentar aqui. E especialmente queria dizer que Deus continue te abençoando, derramando chuvas de bênçãos e fazendo com que você cresça sempre em graça. Eu espero que a palavra do Senhor possa ter chegado ao teu coração, abrido os teus olhos para esse tema. E meu querido amigo e minha querida amiga, eu queria dizer para você que Papai do céu, tudo aquilo que Ele registrou na Bíblia, ele tem um significado. E esse significado, ele só pode ser descoberto quando nós abrimos a palavra de Deus. Eu fico impressionado com os detalhes da Bíblia. Hoje nós aprendemos aqui 2 detalhes que nos fez abrir os olhos sobre a visão de Pedro. Que Deus te abençoe, que você continue sempre conectado aqui com a gente, que você possa compartilhar, se inscrever e deixar o seu like. Papai do céu continue sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Meu querido amigo, muito obrigado. Deus abençoe.